Vamos lá, olá galera do pré-vestibular, aqui quem fala é professor de Física, Alan. Vamos mais uma aulazinha de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Então, como eu tenho falado nos meus vídeos, vamos aproveitar esse tempo que nós estamos em casa para nós estudarmos, tá bom galera? Qualquer dúvida, por favor, me procure aí que nós estamos à inteira disposição para estar ajudando vocês. Vamos torcer para que estejamos próximos, né, em tempo menor, né? Brevemente estaremos próximos aí. Vamos torcer, vamos ficar na torcida e na esperança nas nossas orações aí. Então, galera, basicamente a aula de hoje, tema que cai em prova, mas eu quero que vocês observem, olhem as equações e percebam qual a informação que ela quer passar para a gente. Então, só que antes de mais nada, eu quero relembrar com vocês duas coisas, dois detalhes. Primeiro detalhe, já falei olá galera. Primeiro detalhe, ó, equações do MRU. Que era a função horária do movimento retilíneo uniforme. A função horária nós sabemos. S igual a S0 mais ou menos VT. Tá aqui, movimento uniforme. Equação, as funções, as equações horárias do movimento retilíneo uniforme variado. Lembra das equações? A primeira, V igual a V0, mais ou menos AT. A segunda, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes A, vezes ΔS. E a terceira, S igual a S0 mais V0T, mais ou menos AT ao quadrado sobre 2. Por que eu quero que vocês observem bem essas equações e o movimento uniforme e variado? Porque no lançamento horizontal, no lançamento oblíquo, vai ser necessário nós lembrarmos dessas equações aqui. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos entender o que é o lançamento horizontal. O que seria o lançamento horizontal? O que seria o lançamento horizontal? Lançamento horizontal é o seguinte... eu vou pegar aquele exemplo clássico da mesa, tem uma mesa, vou pegar essa mesa de perfil, né? Ela de lado, tem uma mesa e nessa mesa tem uma bolinha. Beleza. Eu vou dar um peteleco nessa bolinha. Dei um peteleco. Dei um peteleco na bolinha. No que eu dei um peteleco na bolinha, no observador na Terra, você olhando de lado, você vai perceber o seguinte... que a trajetória que a bolinha vai fazer vai ser essa aqui, ó. Beleza. Ok, tranquilo, vamos deixar guardado aí. Então, a trajetória que essa bolinha vai fazer é essa aqui. Sendo que nós temos uma teoria que é chamada, ou um princípio, melhor dizendo, que é chamado de princípio da simultaneidade da independência de Galileu. O que seria o princípio da simultaneidade? O princípio da simultaneidade diz o seguinte, que em determinadas trajetórias, esse meu movimento, ele é composto de dois movimentos simultâneos. Dois movimentos simultâneos e independentes. Então, a simultaneidade apresenta para a gente que em algumas trajetórias, esse meu objeto ele vai realizar dois movimentos simultaneamente e eles são independentes. Então, e que movimentos seriam esses? A gente vai pegar aquela ideia do plano cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y. Então, no eixo X, que é o eixo horizontal, ele vai realizar um movimento uniforme. E no eixo Y, que é o movimento vertical, ele vai realizar um movimento uniforme variado. Então, o que eu vou observar, galera? Que no ponto mais alto, a velocidade que nós temos aqui e aqui vai ser
a velocidade no eixo x. Porque quando eu falo no eixo x, né? Ou seja, eixo horizontal, então eu sei que se no eixo x o movimento é uniforme, nós vamos identificar o seguinte, que em cada ponto, essa velocidade vai ter o mesmo valor. Essa velocidade vetorial, em cada ponto, ela vai ter o mesmo valor. Ela não muda, porque no eixo x o movimento é uniforme. E você sabe que no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Boa! E no eixo y? No eixo y o movimento é variado. Chega aquela ideia da queda livre. Ou seja, no ponto mais alto, a velocidade no eixo y ela é zero. E com o passar do tempo, essa velocidade no eixo y vai aumentando. Vai aumentando. Lembrando que aqui eu tenho o meu vetor resultante. Né? Lembrando que aqui eu tenho o meu vetor resultante. Tá aqui. Então, galera, basicamente isso. Lançamento horizontal, eixo x, movimento uniforme. A velocidade em cada ponto no eixo x é igual. No eixo y, movimento uniforme variado. Essa velocidade, ela com passar no ponto mais alto, ela é zero. E com o passar do tempo, ela vai aumentando. Beleza. 3 coisas eu quero dizer para vocês. Primeiro, que nesse meu lançamento horizontal, nós vamos ter 2 alturas. Ou melhor, 2 distâncias. Primeiro, vai ser a distância na vertical, que nós vamos chamar de altura. Segundo, é a distância na horizontal, que nós vamos chamar de alcance. Então, repetindo, o H vai ser essa altura na horizontal, que é a minha altura, tá aqui. E o alcance é a minha distância, o H é a minha distância na vertical, que é a altura. E o A é o alcance, é a minha distância na horizontal. E aí, galera, eu quero dizer uma coisa para vocês, que a velocidade no eixo x e no eixo y, elas são perpendiculares. São chamados de vetores ortogonais. O que é um vetor ortogonal? Que formam ângulos 90 graus entre si, né? Vetores formam ângulos 90 graus entre si. Por que eu disse isso para vocês? Porque, galera, vamos olhar para cá, atentamente aqui, nesse ponto aqui, quando o meu objeto chega no solo. Quando esse meu objeto ele chega ao solo, galera, eu tenho 2 velocidades. Uma velocidade no eixo x e a outra velocidade no eixo y. Ok, beleza. Seguindo aquele princípio de vetor, e aí eu peço para vocês buscarem aula de vetores, seguindo aquele princípio de vetor, se esse cara é Vx, esse cara é Vx. Se esse cara é Vy, esse cara é Vy. Tá aqui meu vetor velocidade. E aí, galera, se eles formam entre si o ângulo de 90 graus, sabe de que maneira eu posso calcular esse vetor? É a minha primeira equação aí. É a minha primeira formulazinha para vocês. Sabe como? Pergunto, que figura é essa que está sendo gerada aqui? É um triângulo retângulo. Então, sabe como descobrir esse cara? Através do teorema de Pitágoras. V, o vetor resultante, é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então, o que eu quero dizer para você, então, nessa aula aqui? Que se caso a questão perguntar para vocês, determine a velocidade ao chegar no solo. Ele não quer que você encontre Vx, ele não quer que você encontre o Vy, ele quer que você encontre a resultante. E como que você encontra a resultante? Tendo o valor de Vx e o valor de Vy, tá? Aí você vai perguntar, professor, mas como que eu descubro um ou outro aí, os dois? Quer ver? Segura para mim um pouquinho só aí. Vamos lá às equações. E vamos identificar o que ela vai dizer para a gente. Vamos lá às equações.
Equação, vou observar no eixo X. Não vou precisar decorar. Eu vou olhar para a equação no eixo X, que é o movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Ou melhor, vou melhorar um pouquinho ela. Vou jogar esse cara para o outro lado. Tá? Vai ficar delta S. Delta S é igual a VT. Só que eu pergunto, distância na horizontal. Quem é a minha distância na horizontal, galera? O meu alcance. Então, ó, alcance Vx vezes T. Pronto. Tá aqui minha equação. Fechou. Vamos lá. Equações aqui, eixo Y. Eixo Y. Vou pegar essas equações e vou movimentar o que eu desejo ali. Vamos lá. V igual a V0 mais ou menos AT. Só um detalhe, galera. Essa trajetória que esse meu objeto faz é por causa da ação da gravidade. Não se esqueçam, tá? Direção vertical, sentido de cima para baixo. Só que eu falei para vocês que no ponto mais alto, o VY é quem, galera? É 0. Então a velocidade inicial aqui, ó, 0. Vai ficar então VY. Quem é a minha aceleração no lançamento horizontal? A da gravidade. Então, gravidade vezes o tempo. Tá aqui. Outra equação. Outro exercício, né? Outra equação. Então, vocês estão observando que eu não decorei as equações. Eu retirei do lançamento do movimento uniforme e do variado. Tá aqui, ó. Equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes A, vezes delta S. Nós já falei para vocês, no ponto mais alto, VY é 0. Então, ó, 0. Então, vai ficar o seguinte, V ao quadrado é igual a 2 vezes o A vai ser a aceleração da gravidade, que é o G. E o delta S é a altura. Então, tá aqui, ó. V ao quadrado no eixo Y é igual a 2 vezes G vezes H. Ou também, VY é igual a raiz quadrada de 2GH. Tá aqui. E por último, a função horária da posição. Beleza. Vou pegar, jogar para o outro lado, dar uma mexidinha nela. Vai ficar da seguinte maneira. Desculpa, galera. Vou terminar aqui, ó. Vai ficar meio feio o quadro, é porque não deu espaço. Peço desculpa a vocês aí. Então, jogar para o outro lado, vai ficar delta S. Vai ficar assim, ó. Delta S é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Esse delta S aqui, essa distância na vertical, é a minha altura. E essa velocidade inicial aqui, nós sabemos que no eixo Y ela é 0. Então aqui, ó, 0, H, de T ao quadrado sobre 2. Então tá aqui as equações. Lançamento horizontal, quais são as equações? A, Vx vezes T. No eixo Y, Vy é igual a GT. Vy ao quadrado é igual a 2 vezes G. Ou Vy é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. E aqui, ó, H, GT ao quadrado sobre 2. Essas são as equações do lançamento horizontal. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos entender algumas coisas. Vamos colocar algumas aplicações para vocês aí. Tem duas que eu quero mostrar para vocês e cai muito em prova. Cai muito em prova. Vou colocar agora valores para eles poderem entender como que ocorre e como que nós vamos aplicar aí. Então, vamos supor no meu exemplo 1 aqui, que eu tenho essa mesa aqui, de uma altura de 80 centímetros. Tá? Ele poderia falar também, um avião de 2.000 metros de altitude
tem uma velocidade igual a 200, lança um objeto, é a mesma coisa, também segue o mesmo princípio. E tem essa bolinha aqui, que está caindo, dá até para fazer também uma pessoa espirrando, né? O caso do lançamento horizontal, né? O espirro deve sair mais ou menos a 6 metros por segundo, uma pessoa tem 1,80 m, eu posso calcular, por exemplo, o alcance, a distância que a pessoa, né, tem que ficar afastado de mim. Dá para fazer isso também. Então, a altura 80 centímetros, o objeto sai daqui com uma velocidade inicial igual a 2 metros por segundo. Show! O que eu quero de vocês, então, nessa aula? Que através da altura e através dessa velocidade inicial, que é a velocidade neste x, eu quero descobrir, por exemplo, o alcance. Então, ó, vou apagar aqui, só parei alguns minutinhos, alguns segundos, para o pessoal poder copiar aí alguma coisa. Mas depois, se quer copiar, é só voltar ao vídeo. Aconselho a assistir o vídeo mais de uma vez, para você poder ficar com aquilo ali bem fixado na sua mente. Tá bom? Então, beleza. Através disso, eu quero achar o valor do alcance. Eu quero achar o alcance. Eu quero achar essa altura, melhor, essa distância na horizontal. Beleza. Se eu quero achar o alcance, só tem uma única equação. Alcance igual a Vx vezes t. Vamos colocar aqui então, ó. Alcance Vx vezes t. Ok, show de bola. Beleza. Só que, galera, para eu achar o alcance, o Vx eu tenho que é 2. Falta o valor de quem? Do tempo. Mas se eu tenho altura, como que eu acho o tempo? E um último detalhe. A altura tem que ser medida em metro, tá bom? Então, vamos dividir por 100, que vai dar 0,8 metro. Então, vamos achar a altura? A altura, GT ao quadrado, sobre 2. Altura, 0,8. Gravidade, 10. Tempo ao quadrado, sobre 2. Aqui é só aplicar boa, glamourosa matemática. Jogar para o outro lado. Aqui vai dar 1,6. T ao quadrado vai dar 1,6 dividido para 10. Você vai ter raiz quadrada de 0,16. Isso mesmo? Isso, 0,16. Que vai dar 0,4 segundos. Então, joguei para o outro lado, deu 1,6 dividido para 10, deu 0,16. Raiz quadrada de 0,16, 0,4. Então, eu sei o seguinte, que o tempo de queda vai ser 0,4. Quero achar o alcance. Agora fechou. Maravilha. Alcance. O Vx, que é a velocidade inicial, lembrando, ponto mais alto. Só tem Vx, Vy é 0. É 2. E quem é o tempo? Alcance, então, vai ser igual a 0,8 metro, ou o alcance é igual a 80 centímetros. Pronto, já descobri várias coisas. Ah, se eu quiser descobrir o valor da velocidade quando chega no chão, já tenho o Vx. Vou descobrir o Vy, né? E aí, se eu sei o valor de Vy, eu posso basicamente aplicar a teorema de Pitágoras e descobrir ali. Tudo bem? Mas o último detalhe que eu quero falar para vocês, que eu quero que nós venhamos olhar para as equações e identificar o que ela está mostrando para a gente. Vou pegar o último exemplo de lançamento horizontal aí. Vou pegar o seguinte, eu tenho uma mesa e dessa mesa eu vou ter dois objetos. Um objeto A, que tem uma velocidade aqui de 10 metros por segundo. E ao lado do objeto A, vou lançar aqui também o objeto B, com uma velocidade menor. Então, o objeto A tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Show! E eu tenho o objeto B ao lado, com uma velocidade menor de 5 metros por segundo. A pergunta é a seguinte: o que eu
posso dizer do tempo dos dois, do tempo de queda? Vai ser maior, menor, diferente? O tempo de queda do B vai ser maior do que o A? Pensa aí alguns segundos. Tendo alto da mesma mesa, dois objetos, A e B. O cara A tem uma velocidade de 10 e o B velocidade de 5. E aí, galera? Pensaram? Tem a equação que relaciona a ideia da altura, né? Altura e tempo. Como eu perguntei para vocês qual é o tempo, né? Altura e tempo. Que a equação diz o seguinte, lembra lá? H é igual a GT ao quadrado. O que eu quero mostrar para vocês então, meus amigos, que o tempo, ó, está relacionado com altura, que a altura depende do tempo. Então, meus amigos, se eles estão a uma mesma altura do solo, o tempo de queda vai ser igual. Então, o tempo de queda do cara A vai ser igual ao tempo de queda do cara B. De novo, por que o tempo vai ser igual, professor? Por causa da altura. Altura é igual, o tempo vai ser igual também. Show aí? Aí se você for falar do alcance, seu aumento, né? Quanto maior a velocidade inicial, maior vai ser o alcance. A gente pode dar uma brincada aí. Tá bom, galera? Então vamos, lançamento horizontal, fechamos. Vamos para o lançamento oblíquo aí. Lançamento oblíquo. Vamos lá para o lançamento oblíquo, coisa boa. Galera, o lançamento oblíquo, vocês vão reparar que não é diferente do lançamento horizontal, não. Ele não é diferente do lançamento horizontal. Ele vai ser da seguinte ideia. Vou botar aqui, lançamento oblíquo. Não é muito diferente. Lançamento oblíquo vai partir da seguinte premissa. Vamos supor que eu tenha um cara, né, um jogador, ele vai bater o escanteio, chutou a bola. Beleza, chutou a bola. Foi lá, chutou essa bola. Essa bola aqui, com uma velocidade. O que você vai perceber, galera? Que por ação da gravidade, a trajetória vai ser isso aqui, ó, em forma de uma parábola. Ou seja, ele sai do solo, faz uma trajetória e chega no solo novamente. Chega no solo. O que eu quero que vocês entendam inicialmente, então? Que nós vamos, nessa trajetória, assim como o lançamento horizontal, vamos continuar falando sobre a simultaneidade e a independência de Galileu. Vocês vão ter dois movimentos aqui simultâneos. Nós teremos um movimento no eixo X e outro movimento no eixo Y. No eixo X vai ser movimento uniforme e no eixo Y vai ser movimento uniforme variado. Tudo bem, só um minuto. Vamos partir da seguinte premissa. Essa velocidade inicial, ela está formando com a horizontal um ângulo θ. Sim ou não? É ou não é? Só que nós sabemos, nós vimos que algo muito importante chamado de composição, componente, projeção de um vetor. O que seria essa ideia de projeção ou componente de um vetor? Galera, isso você observa muito em vetor. Vamos ter uma aula especificamente sobre vetores, mas estou adiantando alguns pontos importantes. Vetor é aquele segmento de reta com módulo, direção e sentido, tá? Então, o que seria componente de um vetor? É da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o A, e esse vetor A forma com a horizontal um certo ângulo. A componente é o seguinte. Eu vou pegar esse cara A e vou
levá-lo para o eixo x e para o eixo y. Ele vai aparecer, vou pegar a ideia do plano cartesiano, x e y. Então, esse cara A, esse vetor A, ele vai aparecer no eixo x e no eixo y. É como se fosse eu sou A. Eu sou A. E à frente de mim tem dois espelhos, x e y. A minha imagem, ela vai aparecer no espelho x e no espelho y. Mas de que forma, de que maneira? A gente vai ver matematicamente. Então, se eu pego esses três vetores aqui, olha quem eu vou formar. Olha o que eu vou formar. AX, AY e A. AX, AY e A. Aqui o ângulo aqui, ó. Formei um triângulo retângulo. E eu vou usar a razão seno e a razão cosseno. Isso aqui é para eu chegar na aula de hoje, tá? Vamos lá. Quem vai ser a razão seno? O seno aqui vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto a x e hipotenusa a. Então, ó, AX, a y, né? Oposto é a y e hipotenusa é a. Então, é a y sobre a. Jogou para o outro lado, o AY é igual a seno de θ. Tá aqui. E vou trabalhar com a razão cosseno. Já vou dar o pulo do gato, para você poder olhar e identificar se é seno ou se é cosseno. Cosseno vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? AX. Quem é a hipotenusa? A. Então, ó, AX sobre A. Joguei para o outro lado. AX é igual a cosseno. Tá aqui. Então, eu usei a base trigonométrica que nós vimos na matemática, que vocês viram em matemática, para identificar quem é o A no eixo X, quem é o A no eixo Y. Aqui já dá para saber, né? Aquela regrinha básica. O AX não está colado ao ângulo, se AX está colado a cosseno. A Y não está separado, se está separado, seno. Então, aqui não vai ser diferente. Se esse V0 ele forma um certo ângulo com a horizontal, ele vai aparecer sim no eixo X, ele vai aparecer no eixo Y. Então, a primeira equação que vai surgir para a gente, quem é Vx, quem é Vy? Seguindo aquela premissa ali, ó. O Vx não está colado a um ângulo, se está colado, ó, cosseno. Então, a primeira equação, Vx é igual a V0 vezes cosseno de θ. Tá ali. Vy está separado. Se está separado, usa o quê, meus amigos? Seno. Então, Vy, né? Então, V0y vai ser igual a V0 vezes seno de θ. Tá aqui, ó. Isso aqui vocês viram também em plano inclinado. Então, fechou. Nós já sabemos quem é Vx, quem é V0 cosseno e quem é Vy, V0 seno. Beleza até aí? Tranquilo. Dois detalhes. Primeiro, nós vamos ter aquela distância na vertical, que nós vamos chamar novamente de altura. E nós vamos ter aquela distância na horizontal, que vai ser também chamado de alcance. Boa! E mais um detalhe. Movimento uniforme, eixo X. Então, essa velocidade vai ser a mesma em cada ponto. Então, a velocidade no eixo X, por ser movimento uniforme, a velocidade Vx, né, vai ser a mesma em cada ponto. Vai ser a mesma em cada ponto. O que vai acontecer diferente com o eixo Y? No eixo Y, nós sabemos que a gravidade ela vai estar direção vertical, sentido de cima para baixo, que é movimento uniforme variado. Então, ó,
quando está subindo no sentido contrário ao da gravidade, essa velocidade no eixo y, ela diminui. Ela vai diminuindo. Chegou ao ponto mais alto, pegando aquela ideia do lançamento horizontal. Ponto mais alto, vy é zero. E depois vai aumentando de novo. Então, o que eu quero dizer para vocês, então, que no momento que ele está subindo, ele está exercendo um movimento retardado. E quando ele está descendo, ele vai exercer um movimento... Pronto, galera. É isso que eu queria para vocês até agora. É entender o uniforme variado e o lançamento. Beleza até aí? Alcance, altura, quem é Vx, quem é Vy? Foi? Foi claro? Daí, agora é só utilizar as equações, embora feliz, alegre, contente, tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá, as equações. Equações no eixo x. Pegar aqui. Eixo x. A Vx vezes T. Sim. Se você for pegar em algumas nomenclaturas, tem várias equações, mas as bases são essas, tá? No eixo y, sabemos que no eixo y, ponto mais alto é zero. Então vai ser V0y é igual a GT. Opa! Um detalhe muito importante. Esse alcance aqui, o tempo é o tempo total. É o de descida e o tempo de descida. Então, esse T é o tempo total. O que eu quero dizer, então, para vocês com isso? Que com essa ideia, o tempo que ele leva para subir, tempo de descida. Tá? Então, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. E esse tempo só seria o tempo de subida mesmo, tá, galera? Só seria o tempo de subida. Vamos lá. As outras equações do movimento variado. Então, aqui é velocidade inicial, y é igual a gt. Outra, vy ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h. Então, tá aí. E a última, h é igual a v0 v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Pessoal, então eu quero que vocês percebam que eu não precisei decorar. Eu só estou utilizando as equações do movimento uniforme e do movimento variado, entendendo que esse tempo vai ser o tempo de subida e esse tempo seria o tempo total, tanto de subida quanto de descida. Só um detalhe, cai muito em prova, talvez na prova não seja diferente. É que tem equações que elas podem ser reduzidas. A primeira equação que eu quero mostrar para vocês, que ela pode ser reduzida, e a gente já está quase fechando, não dorme não, que essa aula aqui é importante para vocês, é quando nós estamos falando do alcance. Daqui a pouquinho você vai ter uma outra ideia para o alcance aí. Para eu determinar o alcance de uma forma mais rápida, a gente pega essa equação, junta, vai juntando aqui algumas equações, você vai ter o seguinte, alcance é igual a V0 ao quadrado, seno de 2 vezes θ sobre G. Você pode descobrir o alcance por essa fórmula, tá certo, show de bola, até tranquilo. Só que eu posso descobrir, eu posso trabalhar e entender que dentro dessa parte de lançamento horizontal, nós temos algo chamado de alcance máximo. O que seria o alcance máximo, galera? O alcance máximo é quando esse ângulo aqui, que a velocidade está na horizontal, né, em relação à horizontal, quando o ângulo for igual ao ângulo de 45 graus. Por que o alcance máximo tem que ser quando o θ é 45 graus? Vamos olhar para cá, gente? Vamos observar para cá? Aqui, alcance é igual a V0 ao quadrado, 2 vezes θ. Quem é θ aqui, meus amigos? 45 graus sobre G. E aí, ó,
2 vezes 45 dá sinus 90. E sinus 90, ó, o maior que nós temos. Então, falou de alcance máximo, ó. Galera, eu não preciso decorar a equação do alcance máximo. Por que eu falei para vocês? Olhei numa questão, o pessoal da CBMED cai muito. Questão, então, na UESC, questão teórica na prova. Ah, qual ângulo que representa o ângulo máximo no lançamento horizontal, no lançamento oblíquo? Poxa, você vai falar, pô, 45? Não, galera. No lançamento oblíquo, o ângulo máximo é 45 graus. Porque quando eu aplico na equação, ó, seno de 2 vezes 45 dá seno de 90, que vai ser igual a 1, né? Então, a gente vai chegar até essa equação aqui. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria que vocês observassem, guardassem e estudassem sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? Então, tá aí lançamento oblíquo, tá aí lançamento horizontal, uma aplicação do outro. E, por favor, na hora de você estar estudando e fazendo exercício, observem bem as equações, veja quem é maior, quem é menor, qual a relação, se tem algo inversamente proporcional e diretamente proporcional, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Bons estudos para vocês. Vamos cair dentro, vamos aproveitar esse momento, esse espaço para correr atrás, brigar. Vamos deixar um pouquinho nosso cansaço de lado, né? Deixar um pouquinho ali algumas coisas que não venham nos atrapalhar e focar aí. Então, por favor, deixa um ok no comentário, deixa seu nome aí, para que a gente possa, né, tá ajudando vocês cada vez mais. Um grande abraço para vocês e até mais.